Amigos, e sobre os caminhos da Igreja Católica com o novo Papa Leão XIV, a gente conversa agora ao vivo no Jornal da Itatiaia com o pró-reitor de comunicação da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, Padre Samuel. Padre, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, é um prazer estarmos aqui, saudação, Kátia Júnior e toda a audiência da Itatiaia. Padre, pra gente começar, agora a gente já digeriu um pouco essa escolha, né? Estávamos ao vivo ontem naquela cobertura, logo após a escolha de Leão XIV. Depois de olhar um pouco mais profundamente para essa escolha da Igreja Católica, qual que é o perfil desse novo Papa? A gente consegue falar em poucas palavras, assim, traçar um perfil desse novo Papa? Pode dizer que, embora o Sofocabile não tenham acertado via de regra sobre quem seria o Papa, houve uma convergência sobre o que esperar do perfil. Um homem de uma tradição diplomática, não naquilo que se esperava até então do Parolin, conhecimento diplomático na relação dos estados e também numa perspectiva mais estrutural, mas uma conciliação na igreja. Alguém que foi superior dos agostinianos certamente saberá bem como aproveitar perfis e perspectivas de tal modo que na diferença de opiniões se componha uma unidade, que é muito importante para a Igreja Católica nestes tempos que são os nossos, onde também no âmbito interno da Igreja há divergências de opinião sobre o que significa hoje, no contexto atual, evangelizar sem perder a fidelidade e ao mesmo tempo dando atualidade, pertencimento, consenso. Padre, a gente precisa compreender também o que significa essa escolha sob o ponto de vista geográfico, né? Para o mundo como um todo, especialmente para os Estados Unidos, onde nós temos o Donald Trump como presidente, né? E o novo Papa é um americano. E também para a igreja no Brasil. Estou fazendo 3 perguntas numa, mas eu acho que o senhor poderá contemplar para a gente essa questão geográfica do recado, entre aspas, que a Igreja Católica passa para o mundo, para os Estados Unidos e para o Brasil. Eu costumo, como padre, ser cético, mas dessa vez a igreja surpreendeu-me, porque a escolha foi perfeita. É alguém que nasce nos Estados Unidos, portanto, um eixo evidente, geopolítico, histórico da referência norte-americana, mas que traz um tempero latino de muita e profunda experiência naquilo que são os dramas e as potencialidades na América Latina. Não só por ter vivido no Peru, mas por todo o percurso que faz, na medida em que, como superior dos agostinianos, tem que ir visitando vários pontos. Esteve até aqui em Belo Horizonte tomando cerveja, ao que já pode aparecer aí nas nossas fotos. E chama muita atenção porque ele é um tempero ainda mais diverso. Há muitas dúvidas agora sobre se é Prévost ou Privost. Privost na origem francesa, italiana, porque essa é a origem de seu pai. Espanhola com relação à sua mãe. Portanto, é um Papa que traz uma mistura muito interessante em diversos aspectos. Diria, como brincava ontem, que a tendência de Trump é capitanear um pouco, quase como que insinuando que ele talvez tenha tido uma influência com relação à eleição dele, o que pensa ser muito pouco provável, não só pela maneira com a qual os cardeais o apresentam ao mundo, não é um perfil exatamente como se esperaria, talvez um Dolan, que seria o cardeal de Nova York, estaria mais alinhado a uma perspectiva conservadora, ou de Trump, então quero situar isso. E ao mesmo tempo também pelo fato de que já é possível ver indícios aí nas redes sociais de uma oposição com relação à atual política migratória dos Estados Unidos, com relação à consideração de questões sociais. Portanto, podemos dizer que é um norte-americano peronomútil, poderíamos dizer assim. E com relação ao Brasil, o fato dele ter sido convidado pela Conferência dos Bispos para pregar o retiro indica evidentemente uma afinidade espiritual. A Conferência dos Bispos é aquela reunião que as lideranças da Igreja Católica fazem uma vez por ano para assim poder ter alinhamentos pastorais, dialogar sobre questões concretas, dar um direcionamento para a Igreja. Então, se queriam que o Prévost estivesse aqui, significa que o Brasil estará muito alinhado ao que tem de ser a perspectiva pastoral e espiritual desse novo Papa. O padre, desde ontem a gente ouve muito falar essa questão do agostiniano, né? Eu não sei se todo mundo consegue entender a amplitude dessa ordem. Queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho pra gente, até pra gente ir conseguindo traçar esse perfil do novo Papa. A Igreja Católica é composta por várias instituições, algumas delas muito tradicionais. As ordens estão neste lugar.
aquele primeiro momento de florescimento da igreja, em que determinadas tradições espirituais significavam um modo muito específico, muito próprio de encarnar o evangelho. Dentre essas muitas ordens, beneditinos, franciscanos, dominicanos, está a dos agostinianos, que não foi propriamente fundada por Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é um santo ali da primeira hora da igreja, mais ou menos ali século V, não foi fundada, mas tem um carisma, uma inspiração em Santo Agostinho. E o que significa, em linhas gerais? Uma grande conciliação entre a razão, a filosofia, o conhecimento e a fé, a contemplação, a intimidade com Deus. Santo Agostinho representa isso na história da igreja. É um momento onde a igreja católica ou o cristianismo, porque ainda estávamos todos unidos, oxalá possamos um dia nos encontrar também, unidos novamente, é um momento em que a igreja tem que tornar aquilo em que ela crê, a sua doutrina, inteligível, palatável, compreensível ao mundo grego e romano, que é ligado à ciência, ao conhecimento retórico. Portanto, Santo Agostinho é uma espécie de dobradiça na história da igreja, pregando toda a tradição filosófica, a tradição da oratória, a tradição greco-romana e unindo isso à nova perspectiva cristã, que naquele momento estava ainda incipiente do ponto de vista da estruturação da doutrina. Padre Samuel, nas últimas horas, aí a gente também dialogando, né, com o público de internet, foram lembradas teorias da conspiração, falando de tempos difíceis para a Igreja Católica no futuro. A Igreja reconhece que vive um momento difícil? Penso que sim, porque a Igreja tem que ter lucidez. Inclusive agora, escutando a homilia do Papa Leão XIV, é muito interessante quando ele fala da igreja como um farol. E ele diz que é um farol para um mundo onde a fé perde espaço. E quando a fé perde espaço, nós costumamos produzir tragédias. É muito interessante. Ele fala que ela é um farol não a partir das suas estruturas, mas pela santidade dos seus membros. Pensar em santidade na perspectiva católica, muito mais que alguma coisa bonita que possamos fazer, significa essa consciência de que a igreja tem que ser sal num mundo que tem as suas amarguras. Então, poderíamos dizer que Leão XIV vem com esse grande desafio de dar o tempero da fé, o tempero da compaixão, como ele mesmo situa na sua homilia agora há pouco, no Vaticano, para um mundo que tem as suas desesperanças e os seus desencontros. Portanto, poderíamos dizer que é uma provocação que o mundo faz à igreja e que ela agora oferece a alguém que é capaz de transitar do ponto de vista da fé, da razão e também muito sensível às questões contemporâneas, esses dramas que são os nossos. Padre, me desculpe insistir nessa questão do perfil do novo Papa, porque claro, isso me traz certa curiosidade. Então, o senhor falou da questão do agostiniano, a gente falou um pouco de outras questões que envolvem esse perfil, até para tentar entender quem é esse homem, né, que está à frente da igreja agora. Me parece que o nome Leão XIV também traz alguns significados, algum simbolismo aí. Com certeza. Toda vez que um Papa escolhe um nome, significa a mudança de vida que se impõe a partir do momento que ele aceita esta missão e também uma comunicação com aquilo que foram seus antecessores, né? Geralmente até o antecessor mais imediato. Vamos situar aqui 2 leões na história da igreja. O primeiro deles, Leão Magno, no século V, alguém que tem uma importância significativa na igreja, dentro desta afirmação do que haveria de se tornar o Papa, como aquele que deve confirmar a fé e, claro, evidentemente mais próximo de nós, na virada do século XIX para o século XX, Leão XIII, que é, pois, o exemplo de uma igreja que tem muita sensibilidade às questões contemporâneas, que está atento aos dramas do operariado, esta classe, poderíamos assim dizer, que surge com a Revolução Industrial, num ímpeto de desenvolvimento tecnológico, de potencialidade humana, mas também de desconsideração da dignidade da existência como seres humanos. Portanto, já vemos aí na escolha deste Leão XIV um apontamento de uma continuidade com o Papa Francisco, na perspectiva da sensibilidade, do senso de atualidade, da abertura ao mundo e também de consideração aos dramas da existência em face a tudo aquilo que nós experimentamos em crise de instituições, do capitalismo e também no cenário de incertezas. Recebemos aqui no Jornal da Itatiaia o pró-reitor de comunicação da Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padre Samuel. Obrigada pela presença, por mais esse momento aqui com a gente no Jornal da Itatiaia. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Padre. Bom dia.